E frente a frente esta noite estão António Filipe e Duarte Marques, a quem agradeço a presença. Começamos precisamente por esta notícia que marcou esta terça-feira, a morte de Almeida Santos. Duarte. Boa noite. Almeida Santos é uma figura incontornável da política portuguesa e, sobretudo, do período pós-ditadura e da nossa democracia. É, talvez, ao lado de Mário Soares, do lado do Partido Socialista, um dos grandes obreiros dessa hora. Eu não tive a oportunidade de trabalhar, nem de privar com Almeida Santos, bastante mais novo, mas os relatos que tenho, quer de amigos do PSD, quer de pessoas conhecidas também de outros partidos, têm 3 pontos em comum. Um é a sua grande inteligência, a sua capacidade de trabalho e de reunir consensos. O outro é o seu enorme sentido de humor. E daquilo que eu pude testemunhar também foi a sua isenção, a sua capacidade de liderar a Assembleia da República enquanto foi Presidente. Almeida Santos, Jaime Gama, Mota Amaral têm sido recordados pelos meus pares na Assembleia como aqueles Presidentes que foram muito isentos no seu trabalho e, portanto, todos eles recordam Almeida Santos como um grande obreiro da nossa democracia, discordâncias à parte, políticas, e teríamos muitas se tivéssemos tido a oportunidade de trabalhar em conjunto, mas há 3 ou 4 notas que são consensuais entre toda a gente. E quando há notas que são consensuais, não só na morte, porque na morte é sempre complicado discordar, mas o relato que temos é de alguém de grande caráter, de uma inteligência acima da média, terá sido uma das pessoas que mais redigiu e que mais legislou em Portugal. Ele próprio tem várias frases curiosas sobre isso. E como a Arrelho chamou, foi um príncipe do Partido Socialista e também da alguma república. O Sérgio Sousa Pinto hoje dizia que foi aquele que não foi presidente e que teria sido um grande presidente de todos os portugueses. Eu admito que sim. Mas hoje, nesta data, devemos recordar os seus pontos positivos. E a sua inteligência, o sentido do humor e, sobretudo, a capacidade que teve no combate político. Não foi um homem de grandes vitórias políticas, mas foi um homem de grandes consensos. Eu atrevo-me a dizer que do Partido Socialista, daquilo que vejo de fora, havia uma pessoa que era muito importante quando foi à altura de juntar consensos, de juntar pessoas, de apaziguar algumas polémicas, era Maria Barroso. E o outro era Almeida Santos. E penso que a democracia fica mais pobre, o Partido Socialista fica mais pobre e, sobretudo, a sua família perde uma grande figura, mas, sobretudo, deixa um exemplo, uma referência e, sobretudo, um legado político na democracia portuguesa e, em particular, no Partido Socialista. Portanto, ficará a saudade e, sobretudo, o respeito. Como é que o António Filipe vai recordar Almeida Santos, que, enfim, partilhou tanto tempo na Assembleia da República com ele? É verdade, uma recordação muito grata. Tive já a oportunidade de passar pela Basílica da Estrela. O Dr. Almeida Santos dava-me o privilégio de me considerar entre os seus amigos e convivi muito com ele na Assembleia da República. Quando entrei para o Parlamento, ele era Presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional, em que eu ainda fui participar, em 1989. Recordo o tempo em que foi Presidente da Assembleia da República, mas é uma figura, de facto, antifascista. Em Moçambique, quando dinamizava o Grupo dos Democratas de Moçambique, na construção da nossa democracia, teve um papel muito importante, designadamente no processo de descolonização, enquanto Ministro. Mais tarde, ele exerceu várias pastas governamentais, nomeadamente da Justiça, creio que no primeiro governo constitucional. Foi, de facto, um talentoso legislador. Muitas das leis estruturantes da democracia portuguesa são da sua autoria em termos de materiais. Era uma pessoa com um enorme talento para a escrita, aliás, um escritor de mérito. E, portanto, granjeou uma enorme estima em todos os quadrantes políticos e, portanto, tivemos sempre com ele, e falo aqui, quer a título individual, quer mesmo o meu grupo parlamentar, tivemos sempre uma relação de muita estima com o Dr. Almeida Santos e, portanto, é uma perda muito grande, de facto, para a democracia portuguesa ao seu desaparecimento. Um outro tema que é incontornável também, estamos a 3 dias do final da campanha para as presidenciais, já vamos com uma semana e meia quase de campanha. As sondagens ainda revelam números muito semelhantes àqueles com que tudo começou. Acha que tem sido relevante esta campanha? Tem acrescentado alguma coisa? Eu acho que as campanhas acrescentam sempre. Há umas que acrescentam mais do que outras. Esta campanha ocorre após um período longo de grande tensão política, as eleições, a queda do governo, do novo governo. É normal que tenha sido deixado menos tempo para debate político a esta campanha eleitoral. Esta campanha eleitoral, de facto, só começou após o ano novo, no início deste ano, e, portanto, tem sido uma campanha menos intensa do que aquelas que nos habituámos a ver e, sobretudo, aquelas que elegeram presidentes pela primeira vez. Isso tem a ver também com a ausência dos partidos ou das máquinas partidárias? Não, as máquinas partidárias estão nas campanhas, eu não tenho dúvida. Basta olhar para a campanha do PCP, do Bloco de Esquerda, a campanha do PS, as duas campanhas do PS, um pouco divididas, e também o professor Marcelo, alguma máquina partidária, ou seja, os militantes, quando se fala da máquina partidária, é dos militantes.
professor Marcelo não tem a máquina Mas não era partidária. essa máquina partidária que não, estava a falar. claro que não. Mas numa campanha presidencial deve ser assim. O professor Marcelo não tem outdoors, não tem as equipas do PSD a trabalhar, como tem, por exemplo, Sampaio da Nova e, de alguma forma, Maria de Belém. Tem todos os históricos do Partido Socialista a aparecer na campanha, quer numa, quer na outra. E o que esta campanha demonstra é que o Partido Socialista não consegue estar unido nesta campanha. A campanha de Marcelo Rebelo de Sousa é uma campanha completamente atípica, uma campanha fora do comum. E eu quero dizer que esta é, talvez, aquela campanha que mais deve ser feita para um candidato a presidente. Porque, tirando o professor Marcelo Rebelo de Sousa, os outros candidatos, para já, parece que são candidatos a primeiro-ministro. Têm programas de governo, falam sobre matérias do governo e não têm, no fundo, às vezes parece que nem sequer conhecem as funções presidenciais. É uma campanha de tiro ao boneco. Todos os candidatos contra o mesmo candidato, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e apesar disso, nas sondagens, mantém-se à frente de todos, destacadíssimo dos seus candidatos, e os outros, no fundo, discutem quem é que fica em segundo ou quem é que fica em terceiro. Acho que o grande dilema desta campanha é saber se há segunda volta ou se não há segunda volta. No perfil presidencial, que penso que é necessário para o país, o Presidente da República terá que ser o Presidente de todos os portugueses. Se olharmos para o discurso de cada um dos outros candidatos, verificamos que só o professor Marcelo, ou pelo menos é aquele que pode ser o Presidente de mais portugueses. Se não reparemos. O candidato do PCP defende a linha política e ideológica do PCP. O candidato do Bloco de Esquerda, a linha ideológica do PCP, do Bloco de Esquerda. Os dois candidatos socialistas, ou pelo menos aqueles assumidos como socialistas, que disputam durante a campanha toda quem é que é mais socialista do que o outro, não são candidatos, são candidatos de facção ou são candidatos de partido. Marcelo Rebelo de Sousa, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, é aquele candidato que parece ser o mais independente do seu partido. Mas que tem piscado o olho à esquerda. Claro que constantemente. tem piscado o olho à esquerda e o olho à direita. E, portanto, aquilo que se nota nesta Nem campanha... sempre se nota isso. Não, se calhar nota-se mais à esquerda, porque à direita já piscou mais vezes. Mas quem disser que A Marcelo direita não Rebelo de Sousa precisa que a direita é está um lá. porta-voz do PSD, não o ouviu nos últimos 20 anos. E se há coisa que Marcelo Rebelo de Sousa tem, é que nós já lhe conhecemos as posições. E nem sempre, ou muitas vezes, não está de acordo com aquilo que é o seu partido. E muitas vezes não está de acordo com o Partido Socialista. E muitas vezes está de acordo com o Partido Socialista e algumas vezes também de acordo com o PSD. Portanto, nesta campanha, se nós queremos perceber quem é o candidato mais independente do seu espectro político, têm sido os candidatos da oposição, precisamente, que têm dito isso do professor Marcelo. Porque, se reparar, uma das acusações que lhe fazem, talvez a mais permanente, é que Marcelo Rebelo de Sousa não se entende com o seu partido. Eu acho que essa é a melhor homenagem que lhe podem fazer para certificar a sua independência. Eu não entendo. Os candidatos, Sampaio da Nova, sobretudo, e Maria de Belém, têm feito a campanha precisa e ótima para o professor Marcelo, quer dizer, o professor Marcelo não é ligado ao seu partido. Quer dizer, os próprios não se conseguem... Está a ser, afinal de contas, quase um passeio até Belém, não, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, ou não? Eu acho que está enganado. Ele, de facto, Estou-me a reportar claramente às sondagens que dão conta da vitória à primeira volta. Tem passeado por aí, mas eu creio que está tudo em aberto. Não estou nada convencido, mesmo com os números das sondagens, e tendo em conta, enfim, a diferença que houve nas duas últimas eleições presidenciais, que davam um valor imenso, muito superior a este que dá agora o professor Marcelo Rebelo de Sousa ao professor Cavaco Silva, e ele ganhou tangencialmente por décimas. E, portanto, essas sondagens não representam de modo nenhum nenhuma garantia de que consiga vencer à primeira volta. Agora, claro que esta campanha tem aspectos diferentes de campanhas anteriores. Desde logo porque há um candidato que começou a fazer campanha há 20 anos, enquanto que os outros começaram, efetivamente, há poucos meses. E o que criou, de facto, a ideia de que isto seria um passeio. Depois porque faz uma campanha de dissimulação, porque evidentemente que diz, mas eu como comentador muitas vezes demarquei do meu partido. Bom, demarcava-se e depois ia para as arruadas. Ou seja, saía das televisões onde comentava, dava umas bicadas, que depois via para a Universidade de Verão da JSD dizer, eu mesmo quando critico o PSD estou a defender o PSD, e depois ia para as arruadas, enfim, festejar. Mas há algum candidato que tenha demarcado mais do seu partido do que o professor Marcelo no passado? O professor Marcelo anda há muito tempo com a preparar a sua campanha presidencial, fazendo essas demarcações para procurar aparecer como candidato consensual, mas a verdade é que ele é tanto do PSD como o Edgar Silva é do PCP, como... Edgar Silva alguma vez discordou do PCP? Ou como a Marisa Matias é do... Ou a Marisa Matias do Bloco de Esquerda. Mas as discordâncias do professor Cavaco Silva são discordâncias de comentador. São discordâncias de comentador. Não, o que eu acho é que ele nunca... É legítimo que ele prepara a campanha há 20 anos. É legítimo que ele seja do PSD. É legítimo que ele seja do PSD. É legítimo que ele seja comentador televisivo. É legítimo que ele prepare desde há muitos anos a sua candidatura. Agora, aquilo que é politicamente relevante é que ele faz uma campanha de dissimulação. Ele
ensaia algumas demarcações do PSD para procurar descolar do seu partido e procurar captar eleitores noutras áreas políticas. Isso é óbvio. Isso foi assim incomoda a vida óbvio. toda. Não, Incomoda mas estou a registar. Eu acho que é assim. Alguém que faz é a essa estratégia a vida dele. toda não É pode uma ser... estratégia legítima. Agora, é preciso que as pessoas tenham noção de que essa é uma estratégia dele. E que, portanto, não deixou de ser do PSD. Aliás, ele nunca negou isso. É do PSD. E, obviamente, que ele defende ideologicamente as posições do PSD. Claro que as votos do PSD, tendo em conta os resultados últimos, não lhe chegam para ganhar. E, portanto, fazendo essas contas, ele sabe, bem, eu para ganhar as eleições tenho que ter votos, é a única, tenho que ter votos noutros quadrantes políticos. Se algum candidato consiga ir buscar votos ao outro lado político, mas eu não sei, além de Marcelo. Mas eu não sei onde é que ele vai buscar votos. Até agora ainda há 0 a 0. Se for ver os estudos que são feitos sobre as eleições, mas as sondagens não são tudo. Mas ele não vai ganhar as eleições com os estudos. E da avaliação e da análise. Marcelo é aquele que mais candidato, mais votos vai buscar. Mas se concretizarem estes resultados das sondagens, a esquerda tem que tirar uma ilação disto. Isso é o que vamos ver. Haverá um meia-culpa. Não há meia culpa nenhuma. Eu acho que, da parte do candidato que eu apoio, Edgar Silva, tem procurado fazer uma campanha de mobilização, para a mobilização cívica, de apelo ao voto, para que os cidadãos participem nestas eleições presidenciais. E eu estou convicto de que, de facto, está tudo em aberto. Portanto, se alguém pensa que as eleições vão ser um passeio para qualquer candidato, não são. Eu creio que com toda a probabilidade, haverá uma segunda volta. Não sei com quem, não é? Agora, creio que é muito prematuro estar a pensar que as eleições estão resolvidas. Creio que não estão. Mas compreendo aqui esta crítica de Duarte Marques, quando dizia que tem-se confundido nesta campanha o discurso daquilo que é um candidato presidencial com um discurso, enfim, de batalha anti... Eu admito que há alguns candidatos... Ou de componente partidária, digamos assim. Eu admito que alguns... Nós temos uma diversidade grande de candidatos e, de facto, nós vemos alguns candidatos, claramente aqueles que têm menos... possibilidades, vá lá, pelo menos teoricamente, não é? Porque, como eu digo, há 0 a 0, ninguém é dono dos votos de ninguém. A diferença entre o candidato mas assistimos candidatos não é muito grande. Não, vamos lá ver. Há candidatos, o candidato, o Edgar Silva, não esconde o seu posicionamento ideológico e a sua leitura da Constituição. Mas tem a noção, de facto, ou seja, o facto de ter a noção de quais são os poderes presidenciais e de saber perfeitamente, e diz ele muitas vezes que o Presidente não tem poderes de governo, mas não deixa de fazer a sua leitura da Constituição e de se posicionar de acordo com aquilo que pensa que deve ser o posicionamento de um Presidente da República perante a Constituição da República, que jura defender e cumprir e fazer cumprir. Agora, eu admito, basta ver a campanha presidencial para ver que alguns candidatos confundem poucas coisas, não é? E que fazem um discurso dizendo que se eu fosse Presidente da República ia tudo preso, ou que deitava o governo abaixo no dia a seguir. Bom, evidentemente que são pessoas que fazem uma campanha um pouco virada para sentimentos mais populistas e que, de facto, revelam ou não têm a mínima noção de quais são as funções presidenciais ou têm e, no entanto, querem, enfim, ganhar alguma popularidade com esse discurso. Concordo com o António Filipe nisto que diz, só acho que isto também se aplica a alguns candidatos que não são os tais candidatos que ninguém conhecia. Só virmos Sampaio da Nova ou Maria de Belém também, e eu sei que conhecem os poderes presidenciais, também tem uma campanha deste género, até parece que não conhecem os poderes presidenciais. Não e isto é sintomático da falta de preparação ou de noção daquilo que é o poder presidencial. Aquilo que se nota no final desta campanha, claramente, é que temos os candidatos todos a atacar Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo Rebelo de Sousa é de longe, eu acho que isto até é incomparável, é o candidato que melhor conhece o país. É o candidato que tem uma noção da realidade do país, de norte a sul, do interior ao litoral, que mais nenhum tem. Mas onde é que tira essa... É a preparação que tem ao longo da vida de conhecimento dos problemas do país. Penso que toda a gente reconhece que ele tem estas mais-valias que os outros não têm. Mas é que ele vai conhecer melhor o país que outros candidatos? Ontem a crítica que faziam ao professor Marcelo é que fazia uma campanha de afetos. E uma campanha de afetos é um problema. Eu acho que nós temos de ter um presidente que possa ajudar a aproximar as pessoas da política. Um presidente que as pessoas confiem, que saibam que não vai só decidir em função do seu partido e que possa decidir em função do interesse comum. A decisão política não se resume aos afetos. Olhar para os dados das sondagens é aquele que tem um espectro político de abrangência de votos e de pessoas mais alargado. Não é já contava com este perfil de campanha popular, como ele próprio admitiu, não populista. Popular ele admitiu. Se eu visse Marcelo, se adequa ao perfil de Marcelo Rebelo de Sousa. Se eu visse Marcelo Rebelo de Sousa a ter uma postura diferente daquela que ele sempre teve, eu diria, está a trabalhar para a campanha. Está mais simpático, fala com o povo, fala com as pessoas menos conhecidas, vai ao norte, vai ao sul, vai ao interior. Ele não foi sempre assim.
professor Marcelo foi sempre assim. Não precisa de fazer nenhum teatro, porque a vida dele foi sempre desta forma. Nós temos que ir ao próximo tema, mas eu é o candidato, talvez, a seguir, talvez, há outros candidatos autênticos. Mas dos principais candidatos, é claramente aquele que está a ser mais autêntico com aquilo que lhe conhecemos a vida toda. Não é surpresa para ninguém. O Duarte Marques não é teme que, caso haja uma segunda volta, aconteça o que aconteceu a Freitas do Amaral. Só não tem por uma razão, porque acho que os tempos são diferentes e os candidatos são diferentes. Freitas do Amaral tinha do outro lado Mário Soares, um grande candidato. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma vantagem, na minha opinião, é que consegue ir buscar muitos votos ao eleitorado de esquerda. A campanha, eu era miúdo, mas a campanha de Freitas do Amaral Mário Soares foi muito segmentada do ponto de vista ideológico e a direita e a esquerda partiram-se mesmo. Neste caso concreto, eu acho que o professor Marcelo tem uma vantagem. Eu acho que ele pode, acredito que o professor Marcelo possa ganhar a primeira volta, mas quase que apostava que na segunda volta vai ter ainda mais votos do que teve na primeira. Por uma razão muito simples. É que a esquerda não se consegue entender e há mais gente que confia no professor Marcelo do que noutros candidatos e, sobretudo, a desunião é tão grande que há muita gente que, na minha opinião, numa segunda volta não vai votar outra vez num candidato de esquerda e se calhar há pessoas do PSD que eu acho que na prática a teoria vai ser outra. Claro, tudo isto é teoria. Eu acho que na prática a teoria vai ser outra. Mas, na minha opinião, acredito que há um mito de que Marcelo Rebelo de Sousa vai buscar votos à esquerda. Não é um mito, e para além de que ninguém é dono dos votos de ninguém, mas eu não creio nisso. Não estou nada convencido disso. Eu acho que isso é um mito que ele procura. Temos que ir ao último tema. Já estamos com 5 minutos e é um tema também, enfim, que tem sido desconfortável na Assembleia da República e esta decisão do Tribunal Constitucional de devolver as subvenções aos antigos políticos. Como é que interpretou esta decisão do Tribunal Constitucional e também a decisão de, sabemos agora, o nome hoje dos colegas seus, alguns deles do PSD, outros do Partido Socialista, que fizeram então esse pedido ao Tribunal Constitucional? Devo dizer, do ponto de vista pessoal, para mim não é nada desconfortável, porque eu, quando era Presidente da Juventude Social Democrata, há vários anos atrás, propus ao então Primeiro-Ministro esta medida de corte das subvenções vitalícias aos ex-titulares de cargos públicos. Recordo que esta é uma matéria que já foi anulada há vários anos pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates, entretanto, a falar de direitos adquiridos por políticos. Aquilo que Pedro Passos Coelho fez foi criar um patamar a partir do qual os políticos com direito a isso no passado não oferiam mais do que 2.000 euros. E, portanto, o que aconteceu foi, isto foi há cerca de, se não estou em erro, há 3 anos atrás, o que aconteceu depois disso foi que nós tínhamos uma posição de contra os direitos adquiridos. Eu considerava, na altura, que os direitos adquiridos, mal adquiridos ou injustamente, ou então tendo em conta a realidade do país, deviam ser colocados em causa. Isto foi bastante polémico, uma moção que veio até um congresso do PSD, que foi muito criticada precisamente por causa disso. E eu achava, na altura, e considerava que os políticos que tinham subvenções deviam ter um tratamento exemplar e, sobretudo, equiparado àquilo que se faz ao resto das pessoas, aos cortes nas pensões. E eu, portanto, se era a favor do corte nas pensões das pessoas, dos pensionistas da função pública, neste período de ajustamento, achava que os políticos deviam ter um corte equivalente, neste caso, das subvenções. Mais tarde, houve uma proposta de deputados do PSD, do CDS e do Partido Socialista para repor estas subvenções por inteiro. Ou seja, não tendo em conta o alargado familiar e o rendimento de cada um, mas sim por inteiro. Eu, nessa altura, tive a oportunidade de tomar uma posição pública contra isso e, felizmente, na manhã da discussão e da aprovação dessa matéria, os deputados proponentes retiraram a proposta. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade nesta matéria porque propus o corte e fui contra o levantamento do corte. O Tribunal Constitucional, aqui nesta matéria, está a ser coerente com o que fez com os cortes na função pública. Nós podemos discordar que isto não é um exemplo que o Tribunal Constitucional não agiu bem. O que é mais errado são aqueles deputados e aqueles partidos que eram a favor da decisão do Tribunal Constitucional quando repôs os 10% à função pública, aos especialistas da Caixa Geral de Aposentações, e agora, como já é popularucho ser contra as subvenções dos políticos, já mudam de opinião. Aliás, hoje assistimos a um número do Bloco de Esquerda inacreditável contra o Tribunal Constitucional, que são precisamente os mesmos juízes que aqui há 2 ou 3 anos atrás votaram de forma diferente. Nós não podemos olhar para o Tribunal Constitucional como dá jeito. Como dá jeito do Bloco de Esquerda, mas provavelmente para a senhora Duarte Marques. Não tenho. Vamos lá ver. O PCP sempre foi contra as subvenções vitalícias, desde o início. Desde a primeira vez em que elas foram criadas, e foi sempre contra e votou sempre favoravelmente qualquer medida no sentido da supressão das subvenções vitalícias, por entender que os titulares de cargos políticos devem fazer os seus descontos como qualquer outro cidadão,
e reformar-se de acordo com os descontos que fizeram, de acordo com a sua carreira contributiva. E, portanto, sempre estivemos contra a existência de subvenções no regime não contributivo, que é o caso das subvenções vitalícias. Ora bem, agora, a questão é outra, ou seja, o problema não se coloca, vamos ver, o que o Tribunal Constitucional fez não é repor as subvenções vitalícias, não é atribuir outra vez as subvenções vitalícias a quem está hoje na vida política, claro, no ativo, não é isso. Portanto, os atuais deputados da Assembleia da República não têm, as subvenções vitalícias foram extintas não há 10 anos. Claro. Há 10 anos atrás que acabaram as subvenções vitalícias. E o que fez o Tribunal Constitucional foi dizer que não, aquelas pessoas que estavam a receber, que já tinham adquirido esse direito, ele foi-lhes retirado e não deveria ser, é inconstitucional, lesa ao princípio da confiança. E, portanto, são essas pessoas que estavam a receber agora pela decisão automática do Tribunal Constitucional, e quanto a isso a Assembleia da República nada pode fazer, e, portanto, vão voltar a receber as subvenções que estavam a receber. Agora, só para concluir, o que eu acho que não é justo é nós, também, uns dias, erguemos uma estátua ao Tribunal Constitucional porque concordamos com as suas decisões e no outro dia dizemos que são uma vergonha, que é um monolito não sei o quê, porque não concordamos com a decisão. E, portanto, os juízes do Tribunal Constitucional devem ser respeitados nas suas decisões, concordo ou não, há decisões com que por vezes concordo, há outras com que não concordo. Temos mesmo que terminar. Mas daí até os insultar na praça pública, não devemos ir por aí. Neste frente a frente. Voltamos daqui a alguns instantes com a edição da noite. Até já.